viva veio a enchente, Uruguai. Ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta, mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural. Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, um infrarede, um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, um novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade. Olá, produtor rural. Já imaginou ter operações ainda mais precisas? Isso é possível com a correções de sinais GPS em suas máquinas. Com esse serviço da Jacto Next, você alcança a precisão de até 2,5 centímetros em 95% do tempo. O resultado? Economia no uso de insumos e menos amassamento na sua cultura. E aproveite 30 dias de teste grátis para novos clientes. Fale já com o nosso time em jacto.com. Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete, telefone 559-9964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura. Fundada em 1972 na Itália, a Bioquim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Filho Ipirangas, margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante. Essa manhã de sábado, mais uma edição na vida de todos nós. Bom dia, a Voz do Campo, 15 anos no ar, desde 2008, comunicando, trazendo a informação e dando oportunidade, dando voz ao produtor rural gaúcho e brasileiro. A Voz do Campo, neste sábado, mais uma edição na vida de todos nós. Quero, antes de mais nada, fazer a leitura de um versículo bíblico, né, a palavra de Deus, né, somos cristãos e temos os princípios e valores do respeito à palavra de Deus, né, e vamos ler então o versículo bíblico nesta manhã, que está no livro de Jó, capítulo 28, Jó, capítulo 28, versículo 23, diz assim: Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria, pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo o que existe debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar, quando estipulou as leis para a chuva e caminho para as tempestades, trovejantes com seus relâmpagos, então observou a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a submeteu à prova. Então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso a Deus está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Tá bem? Tá lido aí um versículo bíblico, a palavra de Deus, né? Nessa abertura da Voz do Campo, nesta edição de sábado. Nós estamos recebendo hoje a visita aqui na Voz do Campo do André Pirajá, que é fundador, produtor rural de Londrina, Paraná, e advogado também, produtor rural, e fundador do grupo Produtores Rurais pela Liberdade. Um trabalho extraordinário que realiza no Paraná e no Brasil. E também lá do Paraná, da Grande Maringá, e também o Nivaldo Forastieri, produtor rural, que também vai estar conosco, trazendo também sua manifestação nessa manhã de sábado aqui na Voz do Campo. Quero, antes de mais nada, dar um recadinho importante. Nós estamos desenvolvendo o projeto da Carreta Digital do Agro, que vai levar conhecimento do agro, da produção de alimentos para as crianças nas escolas brasileiras. As crianças precisam saber de onde vem a pizza, de onde que vem o hambúrguer, né? De onde vem o chocolate, o arroz com feijão, né? Da onde que vem? Nós precisamos mostrar para as crianças toda a produção de alimentos. Também mostrar a importância da preservação do meio ambiente que o produtor rural trabalha. O produtor rural cuida do meio ambiente, né? Trata do meio ambiente, né? Porque ele depende ali daquele meio ambiente para produzir, né? Produzir alimentos e também para o sustento da sua família. Então essa é a realidade do agro e que nós precisamos mostrar para a criançada brasileira. Ensinar as crianças, mostrar para as crianças de onde que vem o nosso alimento de cada dia, de onde que vem o café da manhã, o almoço, a janta. As crianças precisam saber de onde vem o hambúrguer, a pizza. E esse trabalho estamos desenvolvendo. Ainda estamos em fase de captação de recursos, né? As pessoas que querem participar do projeto, você que está nos acompanhando, quer participar do projeto, né, com a destinação de parte do seu imposto. Você que paga imposto, você, pessoa física, você pode destinar até 6% do seu imposto para o projeto da Carreta Digital do Agro. E pessoa jurídica, até 4%. Você que paga imposto pode destinar uma parte do seu imposto para o projeto da Carreta Digital do Agro. Então é um chamado aos empresários do agro, aos produtores rurais de todo o Brasil que nos acompanham, a fazer parte deste projeto que vai levar conhecimento do agro para a criançada brasileira. Tá bem? Dito isso, né, e dado esse recado importante, quero destacar aqui conosco o Grupo Biolquim, a Sulboro, a Sementes Weber, a Jacto Brasil, são nossos parceiros, a Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas de Palmeira das Missões, e a Grota Minerales, também nosso parceiro, e a Vanás Sementes, também parceiro, a Voz do Campo.
Quero dar bom dia, então, aos amigos, registrar também a transmissão aí da TV Thier, né, que é um canal de comunicação aí de Santiago, na fronteira gaúcha, o meu amigo Lucas e também a toda a equipe aí pela transmissão pela TV Thier, também da Voz do Campo. Além dos canais de comunicação da Voz do Campo, a TV Thier também transmitindo a Voz do Campo aí. Nosso muito obrigado pelo carinho. E outra questão importante, eu quero aqui fazer um registro. Essa semana eu fiz um contato aí com os amigos da Voz do Campo, meu amigo Valdeci Sovernigo, produtor rural lá de Jataí, Goiás, que é o gaúcho, que está em Jataí há muitos anos, e que é um grande amigo nosso da Voz do Campo, grande parceiro da Voz do Campo, né, apoiador da Voz do Campo desde o seu princípio. Um abraço à família Sovernigo em Jataí, Fazenda Condor, lá em Jataí. E também a todos os amigos, o Lisandro Weber, da Sementes Weber de Coxilha, ao Celso Villani, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, meu amigo Celso Villani, né? A família Barizon de Vacaria, o Tarso Barizon, Narciso Barizon de Vacaria, meu amigo Humberto Falcão de Passo Fundo também, ao Beto Rigon de Seberi, da Planta Sul, um abraço, Beto Rigon, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Nós estamos trabalhando a ideia, Nivaldo, de retornar com o seminário A Voz do Campo em Gramado. Nós realizamos 4 edições do seminário antes da pandemia, da Voz do Campo, que é um grande fórum, um grande encontro de debates, grandes nomes do agro brasileiro e até de fora do Brasil vieram a Gramado para esses debates. E a gente quer promover novamente, né, e o momento é agora, no início do ano, né, provavelmente maio ou junho, o seminário da Voz do Campo em Gramado novamente. Mais de 1.000 produtores, empresários do Brasil inteiro participaram das edições do seminário A Voz do Campo. E é um momento muito legal, um momento família, né? Eu lembro daquele painel da família Giro Nishimura, da família Jacto, né? Giro Nishimura, o Valdir Bint, nosso amigo, pai da modelo Gisele Bint, né? O Siloter das Safras e Cifras, sucessão familiar no agro. Que painel da família que realizamos lá. E chamamos o vô, a avó, chamamos os pais, chamamos os netos, e foi um encontro histórico em Gramado da Voz do Campo. E nós estamos trabalhando para retomar o seminário da Voz do Campo em Gramado. Tá bem? Quero dar um bom dia, então, aos convidados da Voz do Campo de hoje. André Pirajá, que é uma novidade aqui na Voz do Campo, né? Ainda não tinha participado. O André é produtor rural, né, advogado lá de Londrina, no Paraná, vizinho do Nivaldo, lá na Grande Maringá, em També, ali na região. E o André tem um grupo, uma união aí de produtores rurais buscando a liberdade, que é o que nós temos de melhor e maior, e o grande patrimônio, a nossa liberdade, que nós não podemos perder de jeito nenhum, como diz o gaúcho. André Pirajá, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, André. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz de poder participar, poder trazer um pouco do nosso trabalho no Produtores Rurais pela Liberdade. E é aqui, né? Eu estou aqui com o Nivaldo de um lado, vocês do outro, vocês estão mais, né, mais rodados aí no meio de comunicação, já conhece todo mundo. Eu estou chegando ainda e espero poder contribuir com um pouco de conhecimento e informação para vocês aí sobre o mercado de carbono, né? Que hoje nós vamos tratar sobre isso. Pois é, antes de falarmos do mercado de carbono, o que é o grupo, por que Produtores pela Liberdade? Eu vi que um ponto que tu toca é o ponto que nasceu a Voz do Campo há 15 anos também, André. Porque assim, existiam diversas associações de produtores rurais no Brasil, todas voltadas à produtividade ou a determinada cultura ou a determinada atividade econômica no agronegócio. Não existia nenhuma associação voltada a preservar os valores que antecedem as atividades econômicas, né? Nós temos que tratar aqui do poder exercer, que é o direito de liberdade, que a gente inclui a livre iniciativa, e não somente. Nós temos uma questão hoje que envolve o Brasil, de controles externos. Então, a grande sacada da liberdade hoje é nós podermos atuarmos como instituição formada por produtores rurais, preocupadas com as regulamentações que vão interferir
todo o agronegócio, e não, por exemplo, a ProSoja, que está limitada aos produtores de soja, não só a BCZ, que está limitada aos produtores de gado, de Nelore, de Zebu. Então, a ideia era poder congregar todos os produtores de uma forma aí, poder falar por todos nessa seara que é a nossa, talvez aí, o direito que está mais sendo deturpado nos últimos tempos. Legal. Nivaldo Forastieri, bom dia, Nivaldo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, André. É um prazer estar aqui de novo. André, a Voz do Campo, prazer te conhecer, André. A gente não se conhecia, eu fui dar uma pesquisadinha ali sobre o seu trabalho, parabéns. A Voz do Campo, André, ele traz para nós um certo vício de estar aqui com o Marcelo, porque é muito bom participar desse programa. Eu participei a primeira vez em 2016, participei 2 vezes do seminário. E, Marcelo, o seminário é um gol de placa, retomar o seminário, porque ele já está no nosso calendário oficial do agro, né? Então, conte comigo, o que precisar aí de apoio, tá? A gente está à disposição. E é um prazer estar aqui com vocês. André, eu sou produtor aqui no Paraná, minha família é produtora rural no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Eu também tenho um escritório de consultoria no agro, tá? Forester, e onde a gente trabalha na área jurídica de gestão e inovação. Então, depois a gente bate um papo. Combinado. Direto eu estou em Londrina, eu coordeno um programa de exportação em Londrina e Maringá também. Então, a gente vai ter outras oportunidades, tá? E é um prazer. E obrigado, Marcela, a Voz do Campo, sempre trazendo novas amizades no agro, novos parceiros. E estamos aí. É a família do agro reunida, né, Nivaldo? Exato. Só o gol de placa é do Grêmio, né, Nivaldo? Não é do Palmeiras, né? Eu, como bom palmeirense, eu tô bem contente aí com o Campeonato Brasileiro e o Grêmio vai ficar ali junto com nós na Libertadores, mas o Palmeiras está se encaminhando para mais um campeonato. Tá bem. O assunto de hoje é mercado de carbono. Deixa eu começar talvez pelo fim, André. Você está bem por dentro. A tua indicação veio lá do Sovernigo do Goiás, de Jataí, que há uns dias atrás, mas Marcelo, tu tem que conhecer o André Pirajá aí do Paraná, que está fazendo um baita trabalho. Acho que foi uma audiência pública no Senado Federal que você participou, André, e que se tornou conhecido aí pelo Brasil afora, pelo agro brasileiro. E de um assunto extremamente importante. André, eu tive no mandato de deputado federal passado, né, a gente tem alguns projetos interessantíssimos para o agro, e eu sempre me preocupei, André, o agro é uma cadeia, é uma engrenagem, é um bolo. E eu falo da parte do produtor rural, sempre tive esse comprometimento de mostrar a realidade do agricultor, lá do campo, lá de fora, lá da fazenda, lá da propriedade rural. E porque o agro é engrenagem, cada um leva um pedaço, né, desse bolo. Mas agora a minha preocupação é com a garantia de renda na propriedade rural. Porque garantia de renda na propriedade rural é a garantia de que nós vamos ter produção de alimentos no futuro. Os jovens vão ficar no campo. Agora, se não tiver renda no campo, os jovens não vão ficar no campo. Eles vão embora para a cidade atrás do emprego. E aí que me preocupa. Então, o agro, por muitas vezes, ele é... Eu digo que, às vezes, ele é explorado, André. E o mercado de carbono é o mercado da hora, né? Agora é mais uma oportunidade de renda para o agro. Então, por isso que eu quero que tu explique. E a primeira pergunta é, tu sabe, André, o que eu emito de gás carbônico? E nós sabemos quanto que o fulano emite, o produtor tal emite gás? Explica para nós, André, você está bem por dentro desse assunto aí. E o Nivaldo fica à vontade para fazer pergunta também, Nivaldo. Pode deixar. Vamos lá. O mercado de carbono, André, desculpa só. Também é algo que eu tenho muito interesse. Até falei para o Marcelo, excelente tema, porque a gente está sendo bombardeado, eu mesmo, tanto como produtor como no escritório, eu recebo quase que diariamente alguém falando no mercado de carbono, oferecendo algumas vantagens, oferecendo alguma renda, e a gente ainda está muito... Eu falando como produtor, tá? E também lá pelo escritório, a nossa turma está muito insegura com relação ao mercado de carbono, como funciona realmente. Eu acho
Interessante trazer para os produtores, que provavelmente os produtores que estão nos ouvindo do Brasil todo estão recebendo propostas, né? E muitas vezes o produtor pode entrar numa fria se não tiver uma boa orientação. Eu quero, já de início, já que a gente começou de trás para frente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no que os nossos avós falavam, né? Nossos avós sempre falaram para nós, né, avós, bisavós, que dinheiro não nasce em árvore. Então, a lição dos mais antigos, a gente precisa olhar para ela hoje, tá? Por que que dinheiro não nasce em árvore? Que é a história do mercado de carbono. A primeira coisa, antes da gente falar sobre renda, garantia de renda, aumento de renda na atividade rural, nós temos que lembrar que todo esse mercado está condicionado, veja, o mercado está condicionado, a sua existência dele, ao suposto aquecimento global. Então, lembra que o mercado de carbono ele foi criado como um incentivo financeiro para que as empresas se capitalizassem, né, as atividades agrícolas se capitalizassem, para incrementar a sua atividade produtiva e, consequentemente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é o CO2, o metano do boi, aquela historinha toda. Então, veja, a existência do mercado só existe porque existe uma urgência das reduções das emissões de gases de efeito estufa. Eu não quero tratar hoje, Marcelo e Nivaldo, sobre a existência ou não do aquecimento global, senão a gente ia ficar aqui a manhã inteira. Eu acho que o Marcelo chama o professor Luiz Molion, chama o professor Ricardo Felício, eles vão explicar aqui, é mais fácil, tá? Mas o que nós temos que entender é, ok, vamos falar de renda, que é o que a gente fica recebendo, bombardeando todos os dias, a oportunidade do mercado de carbono para o produtor rural. Olha, primeiro ponto, se nós dependermos do mercado de carbono para ter renda dentro de uma atividade rural, nós estamos perdidos. Já começa por aí, né? Nós já temos uma tendência, o Nivaldo mexe com assessoria técnica, consultoria, enfim, ele já sabe que a partir do momento que você tem uma atividade rural, ela tem que ser lucrativa, né? Você tem que tratar hoje as fazendas como se fossem empresas. Beleza? Tudo bem. Desculpe os produtores rurais que estão ouvindo, que talvez não façam isso, mas veja, o mercado de carbono não é a solução para o seu problema de renda na fazenda. Tá? Por que que ele não é? Primeiro, como eu disse, o mercado de carbono foi criado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como, respondendo a pergunta do Marcelo, como nós vamos medir o que cada um emite para saber o que nós temos que reduzir? Lá na ONU, Painel Intergovernamental de Mudança Climática, desculpa se eu estou sendo um pouco técnico, enfim, para quem não conhece, existe a ONU, existe um órgão técnico dentro da ONU, uma agência, que criou um relatório em 2007, se eu não me engano, que é um relatório que balizou, né, colocou todas as métricas de emissões de gases de efeito estufa, por o quê? Por estimativa. Não tem como medir. É um gás disperso no ar, não existe como medir, ter precisão de medir, é simplesmente uma estimativa. Então, nós temos lá no relatório da ONU, dizendo assim, o boi emite quanto? O boi emite, se ele estiver nos trópicos, na região tal, ele vai emitir algo aproximado de 1.400 quilos de CO2 equivalentes, né, por ano. Aí a Embrapa traz um número diferente. Aí você vai na outra certificadora, ela traz um número diferente. Por que cada um traz um número diferente? Porque não existe. Não tem como medir. E se não tem como medir, não sei se vocês concordam comigo. Já está errado a gente querer reduzir alguma coisa. Não tem como medir. Mas, por que que o mercado, de certa forma, eles querem implementar? Que aí é o grande sacada da medir, né, as atividades. Porque é o seguinte, tudo que você for fazer na fazenda, do ponto de vista de eficiência, e o Nivaldo pode me corrigir se estiver errado, você precisa de grana. Tudo que você vai melhorar a eficiência na sua casa,
você precisa de grana. Quando nós estamos falando de mercado de carbono, você precisa de muita grana. Por quê? Porque uma atividade rural do seu João e a Dona Maria, que está lá no Goiás, que está no Cerrado, eu estou aqui na Bacia Amazônica, eu estou no norte do Mato Grosso. Então, se o pessoal que está no Cerrado, que está para baixo, Tocantins, o que acontece? Normalmente, essas regiões, hoje no país, já existe um alto grau de pastagem degradada. Vamos falar o português claro para o produtor rural. Sim. Pastagem degradada. 60% das pastagens do Brasil tem um nível médio e severo de degradação. O que acontece? Que é a grande propaganda hoje do governo. Não, nós vamos instituir um programa para reforma de pastagem, solucionar o problema de pastagem degradada e aumentar a produtividade do produtor rural. Olha que coisa linda, gente. Essa é a historinha que vende para a gente do mercado de carbono. Você vai ter dinheiro em árvore. Né? Vai ter dinheiro em árvore. Não, vamos solucionar o problema, aumentar a produtividade. Como é que vai ser, Carlos Fávaro? Você vai mandar o dinheiro de graça sem juro para a gente vai fazer a reforma da pastagem? Não. Não. Tem juro, tem propriedade em garantia. Se você não pagar a alienação fiduciária, consolida a propriedade e você perdeu a fazenda. Então, peraí. Vamos falar a medição? Se hoje nós não temos como medir, porque existe uma estimativa que é funcionada pela ONU. Não existe, respondendo ainda a sua pergunta, não existe projeto de lei, não existe iniciativa de medição interna no país, não existe nada que possa fazer dentro do país para tentar quantificar de forma diversa as emissões de gases do efeito estufa, do CO2, que não seja pela ONU. Porque pela ONU, você entra no artigo 6º, que eles chamam, da ONU, onde você vai poder transacionar os mercados de carbono de forma internacional. O verdadeiro suposto dinheiro, ele vai vir de fora. Para vir de fora, ele tem que seguir os parâmetros internacionais e não os parâmetros internos de medição. Logo, se você não controla nem a métrica de medição, vocês têm dúvida que amanhã a ONU pode vir e falar assim, não vai aquecer mais 1,5 graus, vai aquecer 2,5 e a gente errou na métrica. Agora o boizinho não emite mais 1.400, emite 3.000. E você tem que gastar mais dinheiro para gerar o seu suposto crédito. E veja, gente, nós só estamos falando de gerar crédito. Nós não estamos nem falando e aí a gente pode falar depois, nós não estamos nem falando obrigatoriedade de se neutralizar as emissões nas propriedades rurais. Porque com o mercado regulado, o agro dentro ou agro fora, a balela que está sendo contado hoje, o agro ficou fora do mercado de carbono, mas o frigorífico não ficou. Aí ele vai impor ao produtor rural o preço do boi China, o preço do boi comum e o preço do boi carbono zero. Adiantou você tirar o agro do mercado de carbono? Você vai na trading, você tem a soja, o milho nacional, o milho exportação e o milho carbono zero. Adiantou você tirar o agro do mercado de carbono? Não, porque você criou a métrica no Brasil, entendeu? Isso a gente pode tratar depois. Então, respondendo a sua pergunta do problema de medição, é simples. Quem mede é a ONU. E o que ela achar que vai ser. Eu não entregaria o país na mão da ONU. André, como é que está esse tema, esse assunto no Brasil, falando do Brasil, do mercado de carbono? Se a ONU fez uma estimativa que o boi emite não sei o quê, e mandou essa estimativa para as nações, no Brasil, internamente, o que estão dizendo, como que estão recebendo essa estimativa da ONU? Os relatórios de emissões do Brasil, que saem todo ano, né, divulgado pelo Ministério de Tecnologia, enfim, de Ciência, MCBio, enfim, eles utilizam os parâmetros da ONU para tudo aquilo que a ONU regulamentou. Tá? Então, porque tem algumas emissões, de certa forma, modernas, que a OMETRO não trouxe parâmetro, e aí se utiliza-se outros parâmetros aceitos internacionalmente, que não é feito no relatório da ONU. Mas a parte agrícola, a parte de construção civil, toda essa parte, a ONU já regulamentou, a parte de combustíveis fósseis, enfim, a ONU já regulamentou tudo e a métrica sempre usada é a deles. Então, hoje no Brasil, é pacífico, ONU.
Gasta-se muito dinheiro para se quantificar de forma diferente da ONU. A questão é, que país que vai aceitar a sua métrica? É difícil, né, querer competir com a ONU. O André, o Marcelo, vou fazer uma pergunta aqui para o André. O mercado de carbono ele vem correlacionado com o ESG, que o pessoal está querendo enfiar a goela abaixo aqui, não só nos produtores, como nas indústrias, em toda a cadeia de produção aqui do Brasil? Sim, o que acontece? O ESG é uma dos seus, né, o seu E, né, é a parte ambiental. Hoje, a parte ambiental, ela está sendo muito vista, as reduções de gases do efeito estufa, né, o mercado de carbono, como a solução para isso, para metrificar, porque você não consegue controlar o que você não consegue medir. Essa é uma regra de gestão administrativa. Sim. Você só consegue controlar o que você mede. E veja, quando nós estamos falando de controlar no mercado de carbono, nós estamos falando de controle internacional da nossa atividade produtiva. Lembra que eu disse que só basta você alterar a métrica, você altera toda a produção interna de um país. Então, nós vamos ficar na mão de quem mede e de quem cria as metas de reduções, né? Então, hoje no Brasil, o ESG, o mercado de carbono é o grande plus. Você já vê cartão de banco, C6 Bank, por exemplo, ele já te dá quantos CO2 você emitiu na compra. Agora, se hoje as grandes empresas de rating mundiais, e aí nós estamos tratando lá em cima, nós estamos falando do BlackRock, os grandes fundos, as empresas de rating, já não estão utilizando métricas ESG, por quê? Pela falta de objetividade para identificar o que é cumprimento e o que não é cumprimento da meta. Por que que o Brasil, olhando a experiência internacional, vendo que está dando errado, a Alemanha abrindo mão, Reino Unido abrindo mão de metas, jogando lá para frente, 2050, todo mundo abrindo mão e jogando para frente, por que que o Brasil sempre vai na contramão? Pelo mesmo motivo que nós entregamos Cristo na cruz, pelo dinheiro. Só que a nossa avó já falava, dinheiro não nasce em árvore. Então, esse é um aviso antigo, preste atenção. Não vai entregar o país por 30 moedas. Você não vai entregar o país por 30 moedas. Não existe oportunidade quando você está vendendo a sua liberdade. Volto na primeira pergunta do Marcelo. Quem que vai controlar as métricas? Quem que vai controlar? Não somos nós. Na verdade, traduzindo, quando tu fala em controlar a métrica, como que tu vai saber quanto que a propriedade tal está emitindo tanto de carbono? Como é que tu vai regular um mercado que tu não sabe o que produz e o que não produz? Não tem como. Isso aí é tudo estimativa. Vou usar um exemplo recente agora. O professor Molion estava na CPI das ONGs e ele comentou simplesmente, virou e falou assim, pessoal, desculpa, não tem como você emitir um gás que está no céu. Como é que você vai medir isso? A estimativa que se tem, o único ponto de partida que se tem é o Mauna Loa, que é um ponto de referência de medição de CO2 que é do lado do vulcão. 80% da sua métrica é editada. Como é que você pode ter um grau de certeza de um negócio que está do lado de uma fonte de emissão de enxofre, de CO2? Não tem como. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo. A gente vai falar em... Gente, é que você citou a passagem bíblica agora, eu não sai da minha cabeça. A hora que você citou a passagem, eu lembrei do Gênesis. Crescei-vos, multiplicai-vos, submeter a terra, os animais. Falar que o homem é capaz de controlar o clima pelas suas condutas é dizer que Deus errou na hora de fazer o mundo e mandar a gente multiplicar. E eu não estou sendo... Não, pelo simples fato de que o homem, hoje, na sua dimensão populacional, não sei se os produtores rurais sabem, por exemplo, 160 milhões de habitantes hoje do Brasil ocupam 0,6% do território. 0,6% do território.
Se você for pegar o tamanho do oceano em relação à Terra, não tem nem como a gente falar que nós emitimos mais, porque os oceanos também emitem. Agora, quando resolveram quantificar algo que a gente, como eu já disse desde o começo, que eu acho muito difícil de fazer, tá? Mas quando resolveram quantificar a interferência do aumento de CO2 nos últimos 65 anos do homem e do que já existia, nossas emissões representam 0,0001 do gás total na atmosfera. Porque o gás, o CO2, é 0,038. E o nosso é 0,0001. Nós estamos falando dos gases totais de 5% quase. Só que se a gente falar de 5%, 95% são emissões naturais, gente. Se o mundo inteiro neutralizar as emissões de CO2 no mundo, ainda sobra 95%. Como que a gente vai ter controle? Ou nós vamos agora começar a tapar vulcão? Não vai tapar vulcão, entendeu? Ô, Nivaldo, tem uma pergunta para o André, Nivaldo. O André, e eu tenho percebido algumas consultorias procurando os produtores, né? Sim. E oferecendo assim, olha, o que a gente conseguir de crédito, 50% da consultoria. E eu recebi algumas propostas dessas e, lógico, essa questão do ESG, do mercado de carbono, como é algo ainda muito, muito nebuloso, a gente vê, né? Todo mundo percebe que tem algo por trás, porque você veja a questão do ESG mesmo, né? Até eu estava dando uma abordagem mais progressista, e quando você entra nessas esferas, todo mundo fica preocupado, né? Eu queria te perguntar, André, essas propostas que muitas vezes o produtor pode receber, o produtor de soja, o produtor de café, o produtor no geral, olha, eu tenho a consultoria, eu vou trazer dinheiro que está perdido, só que 50% é meu. Você já chegou a ver alguma coisa parecida, alguma proposta dessa? Já. Essa dos 50% é meu, já. A contraproposta que eu fiz não, sem problema nenhum, me dá o cheque da primeira parcela. Não tem, cara. Esse dinheiro não existe. É isso que eu tô falando. Você fecha um contrato, essa proposta que trouxeram para você deve ser um contrato de 30 anos, normalmente. São aqueles contratos gigantescos. Aí Sim. Você abre a fazenda pro cara, o cara vem fazer um estudo, você fecha um contrato de 30 anos, você fica engessado por 30 anos em razão daquele contrato, com uma expectativa futura de que os créditos possivelmente serão comprados. Por que você acha que o contrato é de 30 anos? Não é porque ele quer ter segurança no retorno do investimento, é porque ele quer ter 30 anos para começar a vender esses créditos. Porque se o mercado voluntário de carbono, se as pessoas efetivamente estivessem preocupadas com o tal do carbono, o mercado voluntário que existiu desde o protocolo de Kyoto até hoje seria uma potência, gente. O negócio está girando dinheiro aqui. Quem viu esse dinheiro? Eu só vejo um monte de projetos sendo fechado aqui que eu pergunto para os produtores. Eu falei assim, você fechou um projeto de carbono, beleza? Quanto que eles te pagam? Eu não estou aqui falando que a gente não deve buscar meios de aumentar a renda do produtor, viu, Marcelo? A minha função aqui, como produtor rural também, eu estou na bacia amazônica, cara. Eu tenho que preservar 80% da área. Não é 20, não é 35. Não, eu tenho que preservar 80% na bacia amazônica. Então eu tenho 80% de mato que me dá custo de preservação. Se tiver uma fagulha de fogo lá no meio do mato, o IBAMA vai vir nas minhas costas aqui, porque a responsabilidade é nossa de cuidar desse mato, e eu não ganho R$1 com aquele mato que está ali. Agora, o que nós temos que fazer? Não é entregando a nossa liberdade, não é entregando o controle da nossa atividade produtiva para países e agências internacionais que nós vamos resolver um problema interno. Quando o Ricardo Salles estava no Ministério do Meio Ambiente, tinha uma palestra que ele estava dando, ele fez um levantamento de R$1,5 trilhão de reais. Eu vou repetir o número. R$1,5 trilhão de reais em promessas de pagamento por serviços ambientais, CO2, mercado de carbono, para o Brasil.
desde o protocolo de Kyoto até na eleição que o Biden prometeu dinheiro para a Amazônia. 1,5 trilhão de reais. Sabe quanto desse dinheiro entrou no Brasil? Desde o protocolo de Kyoto até hoje. 96 milhões. E sabe o que era os 96 milhões? Para fazer palestra e seminário. Não era para pagar produtor rural, cara. Agora, se o produtor rural quer cair no golpe que a avó dele já avisou que o dinheiro não nasce em árvore, olha, nós estamos avisando que é um problema. Você vai entregar sua liberdade em troca de nada. André, vem uma pergunta lá do Sovernigo, lá do Goiás, já está aí. Ele está perguntando quem é o mentor dessa ideia e também pergunta se os Estados Unidos, China, Rússia, Japão vão participar desse programa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um estudo, vou mandar um abraço para ele primeiro, o cara que está ligado. Existe um estudo feito aqui para o Brasil para vender a história do mercado de carbono. E quando você olha o estudo, o estudo é dividido entre, assim, os grandes vendedores de crédito e os grandes compradores de crédito. Já respondendo a resposta, né, já dando a resposta para ele. Nos grandes vendedores de crédito, você encontra a maioria, tá? Para não falar todos, porque eu posso errar alguma coisa. Mas a maioria são todos países em desenvolvimento, África, Brasil, América, só país em desenvolvimento vai ser gerador de crédito de carbono. Grandes compradores, China, Estados Unidos, aí vem toda a Europa, papapá. No fundo, respondendo ao nosso colega, ao nosso produtor rural, nós estamos recebendo por uma inatividade. A grande verdade do crédito de carbono é que é um pagamento para não desenvolvimento, é um pagamento por inatividade. Enquanto os países lá de fora estão acendendo termoelétricas, estão fazendo o que tem para fazer para se desenvolver, eles vão ficar pagando para países em desenvolvimento, falando assim, ó, quanto mais vocês desenvolverem, mais emissões vocês têm. Então vai ficar caro para vocês. Então fica gerando crédito, desenvolve menos e manda os créditos que a gente paga. No fundo, quem controla a métrica, quem controla o preço, porque depois que o mercado é criado, hoje pode ser uma oportunidade. E André? Amanhã não, né? Por isso que o interesse do internacional aí é que o Brasil tenha governos populistas, socialistas, né? Que não queira desenvolver, né? É claro. Ô Marcelo, eu vejo agora... André, primeiro, obrigado, tá? A tua explanação trouxe algumas luzes para mim, que eu estava tateando esse mercado, não para contratar nada, mas sim para entender, porque é algo muito ando, né? Planejando, estudando, vendo. A gente, quando começa a escutar muito isso, o produtor tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha. E agora, com a sua explanação, parabéns pela forma que está colocando, de uma forma simples e objetiva, que é do jeito que eu gosto, e todos os produtores preferem, seria uma colonização 4.0, André? O professor Mullion escreveu um artigo sobre isso e ele disse assim, o mercado de carbono é o neocolonialismo, é a nova colonização 4.0. É o pagamento, nós vamos trocar espelho e eles vão ficar com o resto. A grande verdade é essa. E cá entre nós, Marcelo e Nivaldo, toda vez que eu acompanhei o Fórum Agrobusiness de São Paulo, todo mundo que estava lá falava de sustentabilidade. E eu achava maravilhoso as pessoas sentarem e falarem assim, não, porque o Brasil tem um potencial produtivo, o Brasil precisa fazer integração lavoura, pecuária, floresta, ocupação animal de 5, 6 UA por hectare. Eu fiquei olhando para aquilo lá e falei assim, eu já entendi. Não, na hora que eu vi isso aqui, eu falei assim, eu já entendi. A grande ideia é a gente acabar com o seu João, com a dona Maria, acabar com todos os pequenos e médios proprietários, para que no final só reste quem? Os amigos do rei. Porque esses caras conseguem fazer integração, lavoura, pecuária, floresta e pegar dinheiro do BNDES a quase juros zero, né? Agora a gente não. André e Marcelo. O André toca num ponto, Marcelo, que eu ia trazer em algum momento aqui para nós. Eu começo a ver, e já não é de hoje, tá? O que aconteceu no mercado da carne no país.
a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Os frigoríficos ficou um só. Eu começo a ver em algumas regiões, principalmente do Mato Grosso, Piauí, enfim. O que está acontecendo? Aquele produtor do meio, então a gente pega ele a região do Sorriso, né? Por que é uma região tão rica, tão próspera? Porque é uma região grande, dividida em muitos produtores, né? Aqui a nossa região, André, Londrina e Maringá, que foi colonizado, entre aspas, né? Que na verdade, a nossa região aqui, André, Londrina e Maringá, foi a reforma agrária privada de maior sucesso na história mundial, que foi realizado pela Companhia de Melhoramentos, norte do Paraná. André, nossa região, até eu me arrepio na hora de falar, são todos lotes pequenos. E olha a população que está aqui na nossa região, foram 500 mil alqueires, né, que a companhia comprou do estado do Paraná e loteou. Olha, uma região rica, próspera, onde nós temos muitos produtores, mas tem algumas regiões, isso é uma tendência no Brasil, estão ficando só os grandes. A região do meu pai mesmo, lá no Mato Grosso, região de Campo Novo, eram 20 produtores individuais na estrada, sobraram 4, né? Os grandes grupos vêm abraçando e a gente está vendo que muitas vezes o governo, principalmente o governo de esquerda, gosta disso, né? Então ficam-se os grandes, né? Como dizia o Guedes, os campeões nacionais, tiram os do meio, que esses atrapalham, né? Enche o saco, e ficam os pequenininhos, bem pequenininhos, aonde o governo vai dar um auxílio e segurar esse pessoal na mão. Nivaldo, não queria nem estar entrando nessa seara, mas é algo que eu observo. Nivaldo, André, só deixa rapidamente seguir a linha de raciocínio do Nivaldo e te ajudar, Nivaldo. Não só político de esquerda, o problema nosso é os Judas. O problema nosso é os que se omitem. O problema do povo do bem, e eu não gosto muito desse negócio de direita e esquerda, eu gosto do povo do bem. O povo bem intencionado, o povo do bem, que quer as coisas certas, né? Que quer as coisas dentro da normalidade, né? Deus, família, liberdade e pátria. Brasil acima de tudo, é isso que nós queremos, poxa. E a pergunta que eu faço ao André, já deu para perceber a tua capacidade? O Molion é um grande amigo nosso. Se você falar com o Molion, ele tem uma história com a Voz do Campo, né, do programa, do seminário de Gramado. O Molion há muito tempo fala na Voz do Campo, tem a cadeira cativa na Voz do Campo. Agora, uns dias atrás, ele estava comigo aqui na Voz do Campo e chamando a atenção dos produtores para que pressionem. E a coisa mais triste que tem no Brasil é ter que andar pressionando político. Ter que andar pressionando o político. Eu sou muito feliz e de consciência tranquila, e às vezes eu falo com Deus e digo, Deus, eu quero te agradecer, porque se tem uma coisa que eu tenho na vida é sono. Bota dormir no Marcelo. Não é fácil, o homem dorme mesmo. Então, assim, quando nós saímos da Câmara dos Deputados, as mensagens que nós recebemos de produtores rurais do Brasil inteiro, isso nos orgulha, nos inspira a continuar nossa caminhada, nossa jornada, porque o que mais me dá nojo é da hipocrisia de políticos que se dizem do agro e que não são. Políticos que têm conversa bonita, discurso bonito, tribuna bonita, mas que na hora de votar, lá no voto, no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores, há um tempo atrás eu falei com um prefeito da minha região, e ele me disse, não, Marcelo, não adianta muito querer fazer alguma coisa no setor rural, os grandes vão comer os pequenos. Eu tinha uma prefeito, o que é isso, prefeito? O que é isso, prefeito? Não podemos aceitar isso, prefeito. Vamos organizar o pessoal. O cara quer desenvolver, quer crescer, quer aumentar a sua produção, maravilha, que bom, vamos incentivar a todos, justo a todos, mas vamos criar oportunidade das pessoas que têm pequenas áreas a também desenvolver, porque eles querem desenvolver. Senão tu vai criar um cinturão de miséria na cidade. O pessoal vai vender a terra, vai torrar o dinheiro e depois vai para a cidade e vai virar no drogado. Então nós precisamos ter esse cuidado. E eles querem criar sistemas de controle das pessoas. São sistemas de controle, de controlar as pessoas. Sim. E nós temos que cuidar. Nós estamos vivendo aquele tempo em que Jesus estava com Judas.
e que Judas entregou Jesus por 25 moedas de prata. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. André, a pergunta que eu quero fazer para você, você é jovem, mas tem uma capacidade incrível. Diga para nós, no teu entendimento, o que pode proteger o produtor rural brasileiro e o nosso Brasil? A nossa segurança nacional, a nossa segurança alimentar. Na tua ideia, se tu fosse o presidente do Brasil, o que tu faria para proteger o Brasil, os brasileiros e a família de produtores rurais? Olha, Marcelo, é uma pergunta bem complexa. Primeiro porque eu nunca almejei ser presidente do Brasil, então beleza. não consigo nem imaginar isso aí. Mas assim, a única coisa que eu vejo hoje é que o que falta, às vezes, é um pouco mais de informação, tá? A grande sacada hoje é o acesso à informação. Nós temos aí mais de 60 anos de doutrinação em escola, universidade, a parte cultural, a parte educacional e até mesmo vamos dizer assim, né, a ocupação institucional das instituições da República por um plano de poder. E o único meio possível de se modificar alguma coisa hoje no país, infelizmente, não demora 4 anos, demorará décadas. Porque nós temos que mudar a cultura, nós temos que aumentar a informação. Nós precisamos de técnicos, Nivaldo, nós precisamos do Marcelo com a Voz do Campo, nós precisamos de pessoas dispostas a levarem a boa informação para frente, fóruns, seminários, e trazer para o produtor essa visão de mundo. Eu não consigo vislumbrar uma solução para o Brasil, e veja, a gente recebe o que a Providência mandar. A nossa função é só combater o bom combate, o resto, a vitória não compete a gente. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho. O meu na informação, mas também em casa, como pai, como produtor, como advogado, e cada um de nós fazer o nosso trabalho e o que pode. Querendo ou não querendo, Marcelo, você exerce aí um apostolado, né, que a gente chama, né, que é levar um trabalho para os produtores, e é a informação, é a cultura, é melhorar. É a única coisa que eu vejo hoje no Brasil que poderia mudar alguma coisa. Porque nada do que nós tentarmos fazer do ponto de vista político precisa antes estar na cultura do povo. Se não estiver na cultura do povo, eu brinco com meu pai chegou agora aqui no escritório, eu falo pro meu pai assim, pai, sabe o que acontece? O Congresso Nacional é igual uma cozinha. Que ingrediente que você tem e a política é o prato pronto. Se você não tem ingredientes bons, de qualidade, que prato que você vai entregar? Só que esses ingredientes não são formados em Brasília. Esses ingredientes são formados na prova do Enem, lá atrás, entendeu? Então, nosso trabalho é na base, é dentro das universidades, e para os que já são mais velhos e saíram, são os fóruns que são criados hoje. Na minha humilde opinião, é isso. Nivaldo, Marcelo, oi. Só para pegar o gancho do André e não deixar passar, quando o André fala dos fóruns, das palestras que querem que o produtor seja sustentável, ambientalmente correto, o que eu queria deixar para os nossos amigos produtores, que nós já somos, né? Produzimos, somos os maiores produtores de soja, maiores produtores de café, de laranja do mundo, em 7% do nosso território apenas. Então, nós já somos super sustentáveis. E outra coisa, pega só um exemplo do agronegócio brasileiro, que é a questão das embalagens vazias de defensivos químicos. Nós, produtores, nós retornamos. É uma cadeia super sustentável, e aquela cadeia fechada, né? Que nós retornamos para as indústrias 99,8% daquilo que nós consumimos de embalagem. Aonde que eu não quero jogar o nós contra eles, produtor contra a cidade, mas quando alguém apontar o dedo para o produtor amigo nosso que está nos ouvindo, pergunte para essa pessoa se a cidade retorna, né, naquele ciclo sustentável 99,9% das embalagens que consome. E o produtor rural faz isso no Brasil inteiro. Então, assim, o produtor, ele já é muito inovador no Brasil, ele é muito criativo, porque produzir nesse país tem que ser criativo, e o produtor brasileiro é muito sustentável. Então,
para quem enfiar mais alguma coisa goela abaixo, nossa. Então, essa mensagem que eu queria deixar para os produtores, nossos amigos, para aproveitar o gancho do André e agradecer ao André pelas informações trazidas. Olha aqui, ó, a mensagem da Celi Weber. A Celi Weber, eu até quero dar os parabéns porque ela está lançando o livro dela, das mulheres do agro. Teve em São Paulo aí lançando o livro. Família Weber, família tradicional, André, de produtores gaúchos aí das sementes Weber. A Celi está dizendo, bom dia, com esta entrevista podemos dizer que o conhecimento liberta. Tá bom, Celi? Um abraço para você, para o Lisandro, para a Eni Weber aí. E o Valdeci Sovernigo de Goiás. Os parlamentares não conhecem o assunto e vão entregar de bandeja a liberdade do nosso país. Somos o país mais sustentável que existe no mundo. Brasileiros, plantem árvores, continuem preservando para que nós, abre parênteses, Europa, fecha parênteses, possamos continuar crescendo e poluindo. Então, essa é a mensagem do Sovernigo. E o André cativou o público da Voz do Campo e ele está conhecendo a Voz do Campo, né, Nivaldo, a partir de hoje, e ele vai fazer parte, vai se unir aí à Voz do Campo, porque quando ele conhecer a essência da Voz do Campo, o André tem que estar junto aí conosco, André, com todo o teu conhecimento, a capacidade que você tem, e principalmente, antes do conhecimento e da capacidade, princípios e valores que a gente percebeu que você carrega. Você carrega princípios e valores, não é questão de mercado, regular mercado, nada disso, de dinheiro. É princípios e valores. Quem tem princípios e valores, a consequência é crescer na vida, é ganhar. Agora, tem que ter princípios e valores. Se não tiver, é correr em vão, é atrás do vento. Vai atrás do vento. Não vai a lugar nenhum. André, muito obrigado pela tua participação. Isso que tu tinha dito para mim, Marcelo, eu só vou poder participar meia hora, terminando o programa, e tu tá aqui ainda, André. A gente vai batendo um papo, Nivaldo, bate bola, vai tocando aqui entre nós aqui, nós vamos mandando bala aí para frente. Segura rapidinho uma perguntinha aqui, ó. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Marcelo, pergunta para o André, sobre o mercado de carbono. O mercado de carbono, em resumo, se sustenta em uma indenização para aquela atividade que preserva, ou seja, precisa de uma compensação financeira para complementar a renda da atividade. O produtor preserva, isso é indiscutível. O maior sequestro de carbono na atividade rural é o sequestro via matéria orgânica. Isso aumenta a produtividade do produtor. É minha opinião. Peço que o André opine nesta linha de pensamento. O produtor nunca será recompensado pelo sequestro de carbono? O sequestro de carbono, ele não entrou. O Luiz Augusto está perguntando. O sequestro de carbono nem entrou no relatório da ONU. Não existe sequestro de carbono para o mercado de carbono. Não existe essa opção. Então, assim, só existe redução das emissões, não existe sequestro. Se a gente fosse falar em sequestro de carbono, eu nem gosto de entrar nesse mérito, porque, já respondendo a pergunta, é igual a palavra sustentabilidade, Nivaldo. O pessoal conversa comigo e fala assim, o que você acha da sustentabilidade? Eu falei assim, é uma palavra criada em Estocolmo, nem existe essa palavra, né? Mas o sequestro de carbono, ele não entrou nem no relatório da ONU, nem no 412 que está em trâmite no Senado, e nem vai entrar em lugar nenhum. Porque se nós falássemos em sequestro de carbono, o Brasil, só com o sequestro da soja e do milho, ele bateria a meta de reduções de gases de efeito de estufa do Brasil inteiro. Só do sequestro do carbono no solo. E se nós tivéssemos que indenizar isso, é dinheiro que ia ter que sair do bolso dos outros países. Então eu jogo a pergunta de volta para o nosso colega que perguntou. Você acha que alguém que quer regular e controlar alguma coisa quer pagar? Óbvio que não. Então nunca vai ter indenização. Agora, pagamento por serviços ambientais, que é o PSA, que foi criado, enfim, era diferente, era outra modalidade. Seria pago um valor para aqueles que têm reserva legal, proporcional aos hectares de reserva legal. Isso vingou no Brasil? Somente para aquela população lá no Amazonas, uma pequena parte, enfim. Por quê? Porque os 1,5 trilhão que era para ter vindo, não veio e nem vai vir. Então, no final das contas, só existe uma coisa, controle. O resto, não existe mais nada. No meu exemplo, Marcelo, rapidinho, eu esqueci de colocar o plantio direto, que também né, não se fala o quanto que o plantio direto traz de sustentabilidade e inovação, né? E o que preservou, né? O plantio direto que está preservando de rios,
de áreas, né, aqui no Brasil, e agora a integração lavoura-pecuária, que o pessoal está fazendo principalmente na questão da pecuária, nas áreas degradadas, que está entrando com o maior sucesso. Enfim, é o Brasil do agro, o Brasil que inova cada dia, Marcelo, com muito suor. E é um abraço aí para todos. André, é prazer, tá? Te conhecer. Prazer foi meu. Obrigado, viu, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado, Nivaldo. Estamos aí, estamos à disposição. Legal. Tá bem, então, André. O André vai... O pessoal da Voz do Campo já está perguntando do André, o contato. André, vamos adicionar o grupo da Voz do Campo, viu, André? Vamos entrar aí no grupo conosco aí, viu? Fazer parte desse time da Voz do Campo, produtores rurais do Brasil inteiro que estão com a gente aí. Um grande abraço, meus amigos. Está aí, mercado de carbono. E é importante, né? Já dizia o apóstolo João, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, acharam que eu era o Bolsonaro. O Bolsonaro também falou, mas é o que o João do Evangelho falou. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importantíssimo, né, nós trazermos a realidade, a verdade dos fatos. Isso é a Voz do Campo. Compromisso com o agricultor brasileiro desde o seu princípio. Muito obrigado, amigos. Nós voltamos no final de semana que vem com mais uma edição. Obrigado, Lucas, TVT também que está conosco. E essa boa parceria aí. A Voz do Campo, o programa que está no coração do produtor rural brasileiro. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço. Abraço.